mais um Fala Terráqueos e hoje vamos continuar falando de teatro e continuando a falar do teatro de imagem da semana passada, que eu dei o exemplo, né? A gente leu o exemplo, assim como é feito o exercício. Agora vamos dar alguns exemplos de quais temas podem ser tratados. E aí dependia de cada país onde ele estava, né? Augusto Boal estava. Então, na Suécia foi o amor. Então, ali como os jovens ou os espectadores viam, né, a questão do relacionamento entre homem e mulher, que posições eles colocavam, e cada um ali teve um ponto de vista diferente, o comum, o diferente, aquele que ousou, aquele que simplesmente não sabia o que fazer também. Tá? E em Portugal foi a família. Então, tradicional família, todo mundo sentado na mesa, o pai na cabeceira, mas isso foi mudando, ou seja, né, conforme cada um pedia ali para mudar, ele pedia para mudar as imagens, os atores iam criando outras situações, como de repente quem vira o centro da atenção naquela época, né? Isso lá na década de 70, 80, né? Era a televisão, então a televisão passou a ser o dominador ali da família de repente. Nos Estados Unidos, né, a família simplesmente sentava no sofá de qualquer maneira, em vários pontos, a mesa era apenas um elemento ali onde colocavam os pratos e todo mundo estava assistindo televisão. Né? Tá? Já na França, essa família não estava junta, então cada família, cada membro da família estava num ponto. Então era assim, eram imagens que eram criadas, na verdade. Então essas imagens iam provocando ali discussões, iam provocando outras situações e eles tinham que mudar conforme, né, o diretor pedia para mudar uma outra perspectiva, uma outra característica. Depois foram os imigrantes na Suécia, onde os suecos representavam ali a tentativa de ajudar esses imigrantes, né, mas aí percebeu-se que as imagens realmente não acabava ali naquela ajuda, era uma intenção, era uma boa ação que era pensada, mas que não havia uma ajuda real entre as imagens, né? Então tudo isso era discutido. Já, continuando na Suécia, né, foi o tema da terceira idade, como que os jovens viam os velhos. Então no começo, as imagens eram sempre de velhos inaptos, que não faziam mais nada, que só atrapalhavam, que estavam ali observando a vida depois e esperando simplesmente a morte. Com o tempo, ele tentou ali fazer com que esses jovens, com que essas imagens foram se modificando, foram se vendo que de repente a velhice não é tão ruim assim e ao mesmo tempo há aquelas pessoas que envelhecem trabalhando, fazendo coisas e não simplesmente atrapalhando ou não fazendo nada. Então isso depende muito da perspectiva de cada um. Depois na França foi o desemprego, como que cada um ali via o seu esse problema social do desemprego e aí as imagens eram basicamente as mesmas. Uma pessoa sentada e uma fila enorme de pessoas procurando emprego. Então ele percebia que não havia ali, de repente, uma modificação. Então isso tudo dependia ali da perspectiva de cada espectador, como ele fala, de cada um observar, de cada um que sente. Então as imagens eram modificadas o tempo inteiro para tentar entender esses temas. Eu acho que esses temas hoje em dia ainda são muito peculiares, né? Ainda são, quer dizer, não é peculiares, são muito comuns, são acho que até mais comuns naquela época. Falar de amor, família, os imigrantes, desemprego, terceira idade, isso está muito atual, são temas bem atuais ainda, e isso foi feito lá na década de 70, 80, mais ou menos 90, que ele fez esses exercícios nesses países. Né? Aqui não tem bem as datas, mas basicamente era naquelas épocas ali que ele ficou ali isolado, mas ao mesmo tempo a gente percebe que são temas que não param de estar atuais. Então assim, teatro de imagem, então nós podemos dar vários temas, e as imagens sendo criadas, aí é um debate, e essas imagens são modificadas de várias perspectivas e vários pontos de vista. É isso aí, gente. Continue conosco, deixe seu like e vamos falando de teatro de Augusto Boal nos próximos vídeos. É isso aí, fique conosco e até o próximo Fala Terráqueos!